Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de direito penal, estudo do fato típico, né? Ainda em conduta. Vamos falar aqui um pouco sobre conduta, continuar os estudos da conduta, tudo bem? Vistas as teorias de conduta, vamos aprofundar aí no conceito de conduta. Lembrando que conduta, de acordo com o Código Penal, teoria finalista, a conduta ela é ação ou omissão voluntária dirigida psiquicamente dirigida a um fim, a uma finalidade. Ou seja, dolo e culpa estão dentro da conduta, tá? Dolo e culpa estão dentro da conduta. Perfeito? Mas a nossa conduta, aprofundando na tela, ela pode ser ação ou omissão. Tá? A nossa conduta, ela pode ser ação ou omissão. Isso aqui é para aprofundar a omissão, tudo bem? Então a gente pode praticar uma ação, mas existem os chamados crimes omissivos. Os crimes omissivos, eles podem ser omissivos próprios ou omissivos impróprios. Eles podem ser omissivos próprios ou omissivos impróprios. Professor, o que cai em prova dessa diferenciação de omissivos próprios e omissivos impróprios, né? Crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Primeira grande diferença, tipicidade. No crime omissivo próprio, há tipicidade específica. No omissivo impróprio não há tipicidade. Essa é a maior diferença de todas, é isso que diferencia. O restante é consequência. O restante que eu vou ensinar para você são consequências que você tem que saber porque cai em prova. Mas no crime omissivo próprio, tá? No crime omissivo próprio, há um tipo penal específico delimitando uma omissão. Você vê o crime lá, o crime é omitir-se, deixar de agir, deixar de fazer. Omissão de socorro, deixar de ajudar. O crime omissivo próprio, o próprio crime, ele traz uma estrutura omissiva. Ele traz um não fazer. Ok? No próprio delito temos ali um não fazer. Deixar de realizar a audiência de custódia em 24 horas. Temos lá conduta de abuso de autoridade que trazem crimes omissivos próprios. Tá? Dentro do deixar de entregar nota de culpa em 24 horas. É deixar de fazer, é se omitir. A previsão legal é daquele crime. Existe uma tipicidade específica. Então, omissão de socorro, omissão de cautela são crimes omissivos próprios. Omissivos próprios ou puros. Tá? Omissivos próprios ou puros. Tudo bem? Na tela. Próprios ou puros. Omissivos puros. Enquanto que no omissivo impróprio, o crime omissivo impróprio, não há uma tipicidade específica para o crime omissivo impróprio. O agente na omissão imprópria, ele responde por um crime comum, um crime comissivo. Ele vai responder por um crime comissivo. É um crime normal. Não existe a previsão de um crime omissivo para ele. Ele vai responder por um crime comum. Só que para ele responder, eu me utilizo aqui da tipicidade imediata, numa norma penal indireta. É um crime comissivo em que eu responsabilizo ele pela omissão. Então está acontecendo uma comissão, uma ação, e ele se omite diante daquela ação. Ele responde por essa omissão. Então na tela, enquanto que num omissivo impróprio, por exemplo, a pessoa responde lá pela omissão de socorro, 135 do Código Penal brasileiro, na omissão imprópria, o agente vai responder, por exemplo, por um homicídio. Só que para ele responder por um homicídio, 121, eu preciso de uma norma penal indireta para ele, de tipicidade imediata. Artigo 13, parágrafo 2º. Eu preciso do 13. É porque é o 13, parágrafo 2º, que vai dizer, olha, você vai responder por aquela ação, se omitir. Você é o garante. Você é o protetor. Você que está na figura de protetor, de garante, se você se omitir, você vai responder. A sua omissão, ela é penalmente relevante, você responde pelo resultado. Se a pessoa morrer, você responde pela morte, pelo homicídio.
Então eu preciso desse 13 parágrafo 2º para imputar àquele agente o crime comissivo. Então, crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão. Tudo bem? Na tela. Impróprio ou crimes comissivos por omissão. O homicídio é um crime comissivo, mas o agente responde pela omissão. Então, crime comissivo por omissão. Ele vai responder pelo homicídio na forma omissiva. Então, vai responder pelo homicídio, que é um crime comissivo, na forma omissiva. Crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Não há uma tipicidade específica. Ok? Enquanto que no omissivo próprio ou puro cria-se um dever genérico, esse dever genérico será destinado às pessoas constantes do crime, né, da previsão legal. O 135, por exemplo, é um dever genérico para toda a sociedade. Todos aqueles têm dever de ajudar quem está em socorro. O omissivo impróprio é um dever específico para alguns, somente para os garantes. Previsão do 13, parágrafo 2º. Somente para os garantes. Não para todos. Não para todos. Que não é para todos. O crime omissivo próprio ou puro não admite tentativa. Não admite tentativa. O crime omissivo próprio ou puro, o agente responde com a simples omissão. A consumação se dá na simples omissão. Na mera omissão, já consumou. Eu não olho para o resultado. É um crime que independe do resultado. Eu não olho para o resultado, eu olho para ele. Opa, se omitiu. Responde. Ah, outro veio aqui e ajudou. Você se omitiu. Você passou, olhou e foi embora. Outro veio e ajudou. Então você se omitiu. Eu olho para a sua conduta. Normalmente crimes omissivos próprios são crimes de mera conduta. Eu olho só para a conduta. Ah, mas não teve resultado. Não, não importa. Você se omitiu. O crime é o omitir-se. Então, não é um crime material. Não é um crime material. Normalmente, crimes de mera conduta. Eles independem do resultado material para a consumação. Independem do resultado material. Independe, não precisa do resultado material. Diferentemente, nos crimes omissivos impróprios, eles admitem tentativa. Pode colocar na tela. O crime omissivo impróprio admite a tentativa. Ok? Crime omissivo impróprio admite tentativa. Admitem. São crimes materiais. Ou seja, a sua consumação depende do resultado material, senão será tentado. Admite tentativa. Então, eu não olho só para o agente que se omitiu, eu olho para o resultado. O resultado é penalmente relevante para você. Vamos ver se vai acontecer. Opa, aconteceu. Responde. Opa, não chegou a acontecer porque veio outra pessoa e ajudou. Tentado. Se omitiu, mas não chegou ao resultado material. Ok? Opa, tentado. Perceba que os crimes omissivos impróprios são materiais. Só não são na modalidade culposa, tá? Porque crime culposo não é material. São na modalidade dolosa. Crimes omissivos impróprios podem ser dolosos ou culposos. O omissivo impróprio pode ser doloso ou culposo. O omissivo próprio, a simples omissão, em regra é só doloso. Normalmente você não vê previsão culposa desse crime omissivo próprio. Você não vê normalmente previsão culposa. Normalmente, tem exceção. Por exemplo, omissão de cautela. Omissão de cautela é uma omissão culposa. A omissão de cautela é uma omissão culposa. Ok? Mas normalmente um crime omissivo próprio, ele é doloso. Dificilmente você vai achar um crime omissivo próprio culposo. Difícil. Trouxe aqui uma mera exceção para você. Exceções também previstas no artigo 227
melhor dizendo, 228, 229 do ECA, que é quando lá o diretor de hospital ele deixa de fazer algumas coisas obrigatórias para quando o bebê nasce. Ele pode ser doloso ou culposo. Então, crimes omissivos próprios, puros, dolosos ou culposos. Aí tem culposo também. Exceções, 3 exceções, acho que você não acha mais. A regra do omissivo próprio é doloso. Omissivo impróprio pode ser doloso ou culposo. São materiais? Nos dolosos, porque o crime culposo, melhor dizendo, o crime culposo, ele também é material. O crime culposo ele também é material, só que ele não admite a tentativa. O crime culposo não admite a tentativa. Então eles são materiais, sendo que o doloso admite a tentativa, o culposo não. Perfeito? Tranquilo? Na tela, os omissivos impróprios podem ser dolosos ou culposos. Quando culposos, a doutrina dá o seguinte nomezinho para eles. São chamados crimes de ouvido ou delitos de esquecimento, né? Porque normalmente a modalidade culposa aí é o agente que é o garante, ele se esquece. Ele esquece a criança morre afogada, cai na piscina, a criança morre no carro, asfixiada. São chamados delitos de esquecimento, ou de ouvido, do verbo olvidar, né? Olvidar. Mais comum aí na língua espanhola. Que significa esquecer. O verbo olvidar significa esquecer. Então, crimes de ouvido ou de esquecimento. Tudo bem? Olha quanta informação importante aí nos crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Tá? Crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Casos de ausência de conduta. Show de bola. Isso não é muito estudado dessa forma, o que eu vou falar agora. Mas você aprende muito o seguinte. Você aprende que existem as excludentes de licitude. Existem as chamadas excludentes de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. Você aprende até o consentimento do ofendido. Existem as excludentes de culpabilidade, inimputabilidade, erro de proibição inevitável e casos de inexigibilidade de conduta diversa. Você aprende a coação moral irresistível, a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Então você aprende excludentes de antijuridicidade e excludentes de culpabilidade. Você não aprende excludentes de tipicidade. Vou passar para você aqui um rol de excludentes de tipicidade, que exclui a tipicidade. Tá? Um rol de excludentes de tipicidade, tornam o fato atípico. Ok? Na tela aí, a ausência de conduta é um caso. Se não há conduta, não há crime, né? Não tem conduta criminosa. Então vou falar aqui de ausência de conduta e vou trazer aqui um rolzinho para você, ó. Excludentes de tipicidade. Primeiro caso aí, caso de ausência de conduta. Quando não há conduta praticada pelo agente, não há crime. Não há conduta, não há tipicidade, não há crime. Exclui-se a tipicidade do delito. Coloca aí também, excludentes de tipicidade. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material do delito, né? Insignificância, tá certo. Mas ficou meio grande. Princípio da insignificância. Exclui a tipicidade material do delito. Eu vou dar um exemplo aqui, que também é ausência de conduta, mas eu vou falar de forma diferente. Erro de tipo. Professor, todos os erros de tipo? Não. É o erro de tipo inevitável, que é o excusável, e também o erro de tipo evitável, quando não há previsão de crime culposo. Assim, todos os erros de tipo excluem conduta? Não, porque é possível culposo.
Então, o erro de tipo em 2 casos será excludente de tipicidade. Primeiro, erro de tipo inevitável, que é o excusável. Tudo bem? Na tela. Então, o erro de tipo, quanto que será excludente de tipicidade? O erro de tipo inevitável, que é o excusável, tá? O inevitável é o excusável. E também será excludente de tipicidade o erro de tipo inexcusável, que é o evitável. Mas nesse caso, ó, ele somente será excludente de tipicidade quando não houver previsão. Quando não houver previsão de tipo culposo. Porque se houver previsão de tipo culposo, no erro de tipo evitável, o agente responde pelo culposo. Aí não é caso de excludente de tipicidade. Aí ele responde. Aí é conduta culposa. Somente vai responder pelo crime culposo se for um erro de tipo evitável e houver previsão do tipo culposo. Tudo bem? Então, no erro evitável, quando não houver tipo culposo, exclui tipicidade. Perfeito? Na tela. Temos mais casos. Também é excludente de tipicidade a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São causas excludentes de tipicidade. Ninguém aprende assim. Também é excludente de tipicidade os casos de crime impossível. Crime impossível também exclui tipicidade. Ninguém estuda dessa forma, né? Os casos aí de excludente de tipicidade. Casos de ausência de conduta, que veremos. Princípio de insignificância, erro de tipo inevitável ou excusável, ou quando evitável se não houver previsão legal do tipo culposo. Os casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, os casos de crime impossível, são causas excludentes de tipicidade. Ok? Vamos aqui a ausências de conduta. Primeiro, atos reflexos. Então, ausência de conduta, pensa comigo. Se eu verificar que o agente não agiu culposamente e eu retiro um elemento do dolo, não há dolo, não há conduta. Então não há conduta quando o agente não agiu nem com dolo nem com culpa. No ato reflexo, ele não age com vontade. Apesar de ter até uma consciência ali, na hora do reflexo ele tem uma consciência, mas ele não age com vontade. Se não tem vontade, não tem dolo, e a conduta não é culposa. Ela não tem vontade de praticar, ele pratica por um reflexo. Eu dou o exemplo sempre lá do médico, para quem gosta de pica-pau, né? O médico dá uma batidinha no joelho e ele dá um chute lá no médico. O médico cai a 2 quadras de distância, morto. Vou pegar aqui o exemplo do morto. Foi uma conduta praticada por um ato reflexo, ausência de conduta. Ausência de conduta, Cuidado com o ato reflexo, que existem as chamadas ações curto-circuito. Nas ações curto-circuito, tem conduta, o agente responde. Numa ação curto-circuito, costumo dizer que são movimentos condicionados. Nos movimentos condicionados, neurologicamente condicionados, você responde. Quando você treina para aquilo, muito. Você treina demais para aquilo. E a gente chama isso na prática de reflexo. A gente acaba chamando isso de reflexo. Quando a gente treina demais para aquilo, a gente chama isso de reflexo. Não é reflexo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Eu treino demais para pegar a arma e atirar para o lado, se eu ouvir algum barulho. Belo dia, estou em casa, eu ouço um barulho, atiro para o lado. Que é o meu treinamento lá na minha estande de tiro. Será que foi um ato reflexo? Professor, no português aí eu chamo isso de ato reflexo. Mas isso não é, isso é uma ação curto-circuito. Uma ação que desencadeou rapidamente ali. Os crimes de ímpeto são de ações curto-circuito. Tá, os crimes de ímpeto. Desencadeou rapidamente. Isso não é ato reflexo, você responde por isso.
Por quê? Isso aqui é neurologicamente condicionado. Outro exemplo, você é lutador. E você é neurologicamente condicionado, você treina tanto, que se alguém pegar nas suas costas, você derruba a pessoa. Aí você está em casa, a sua esposa pega nas suas costas, você fala e derruba ela, a cabeça dela bate e ela morre. Você responde. Mas foi reflexo? Não, neurologicamente condicionado. Neurologicamente condicionado. Não é todo mundo. O reflexo é aquilo que vai ser da população em geral. Não é todo mundo que vai fazer isso quando alguém pegar nas costas. Tudo bem? Então, eu costumo dizer que as ações condicionadas ou neurologicamente condicionadas não são atos reflexos. Tá? Não são atos reflexos. Perfeito? Na tela. Por ato reflexo, o agente não responde. Tá? Por ato reflexo, o agente não responde. Um exemplo que eu entendo que seja ato reflexo. Ato reflexo. Eu estou na cozinha lá, cozinhando com a faca. Estou lá cozinhando com a faca. E aí vem alguém e tenta me dar um tapa, coloca ali a mão no meu olho. É reflexo proteger o olho. Reflexo de todo mundo. Você faz assim, corta a mão do cara. Tá? Meus exemplos são exagerados mesmo, tá? Meus exemplos são altamente exagerados. Então você faz assim, corta a mão do cara. Perceba que não foi por reflexo de proteção do olho ali. Isso aqui é altamente reflexo. Todo mundo vai fazer isso. É altamente reflexo. Então, nesses casos, atos reflexos. A ausência de conduta, não há vontade naquela prática. Embora exista um pouco de consciência do que está sendo praticado, não há vontade. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Professor, mas não deveria estar com a faca na mão para fazer isso. Não, está cozinhando. O cara está cozinhando, não vai estar com a faca. Estados de inconsciência. São ausência de conduta também. Estados de consciência. Então, no ato reflexo, eu tiro a vontade. A gente não tem vontade. No segundo caso, ele não tem consciência. Ele não tem consciência daquilo e também não vai ter vontade no segundo caso. Tá? No primeiro caso, só não tem vontade. No segundo, não tem consciência e por não ter consciência, não vai ter vontade. Sonambulismo, hipnose, desmaio, crise epilética, coma. Coma é até difícil, só se for no crime omissivo. Então, se a pessoa está praticando um ato sonâmbula, ela não está praticando uma conduta para fins penais. Praticando uma conduta em hipnose, ou ela desmaiou. No que ela desmaiou, ela caiu em cima de alguém e matou esse alguém que estava caído ali embaixo. Só o peso do corpo ali matou a outra. O desmaio é inconsciência. Ela não pode responder por uma, entre aspas, conduta do desmaio. O coma é até difícil, né? Só se for um crime omissivo. Porque ele está em coma lá, e vai praticar o quê? Não, opa, me omiti aqui. Ok? Só no crime omissivo. Crise epilética. A pessoa está em crise epilética. E nessa crise aqui, ela acaba mordendo a língua dela, ela morde outro. Ela não controla. Ela não controla. Tudo bem? Logo, casos de ausência de conduta. Casos de ausência de conduta. Esses caem muito em prova, tá? Sonambulismo, hipnose, tem caído muito em prova. Tá? São casos de ausência de conduta. Se não tem conduta, não tem tipicidade, não tem crime. Tá? Se não tem conduta, o fato é atípico. Ok? Se não há conduta, o fato é atípico. Essa conduta não é relevante para fins penais. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Casos de coação física irresistível. Nesses casos de coação física não há vontade, embora tenhamos a consciência. Então, por exemplo, às vezes eu vejo videozinho, tá tendo a chuva, de vento, aí a pessoa é levada pela chuva lá, vai embora. O vento leva ela. E nessa ida, ela bate em alguém. E nesse que bater alguém, ela mata. Ela está sendo levada. É uma coação física irresistível. Os casos de coação física irresistível, essa coação física pode ser pela natureza ou por outro homem. Se for outro homem responde. Ao menos culposamente. Então eu sou empurrado por alguém. E no meu empurrão, aquela pessoa me empurra por quê? Porque eu estou cozinhando. Ela vai me empurra. Porque ela sabe que eu vou pegar a faca e esfaquear alguém. Então, ela me utilizou como meio. Eu agi em coação física irresistível, eu fui empurrado. Os doutrinadores dão sempre o exemplo de que alguém pega a minha mão, coloca na arma e faz eu puxar. Uma coação física irresistível. Coação física irresistível exclui tipicidade. Coação moral irresistível exclui culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. A coação moral irresistível é uma exculpante. Uma dirimente, exculpante, dirimente, excludente de culpabilidade. Tudo bem? Na tela. Isso aqui cai bastante em prova também. Antes de ir para a questão, ó. Coação, deixa eu pagar aqui tudo. Vou pagar tudo, tá? Já anotou? Vou pagar tudo.
Coação física irresistível é diferente da coação moral irresistível. Ok? Coação física exclui tipicidade. A coação moral irresistível exclui culpabilidade. É uma exculpante ou dirimente. A coação moral irresistível, no latim, é a vis relativa ou vis compulsiva. A coação física é a vis absoluta. É a vis absoluta. Professor, a pessoa me torturou e ela falou assim, ó, se você não fizer isso, eu vou continuar te torturando. Isso é coação física ou coação moral? Isso é coação moral. Perceba que na coação moral é possível contato físico. Tá? Muita gente acha coação física, contato físico, coação moral, contato psicológico. Não. O contato psicológico, a coação psicológica ou moral, ela pode ser através do contato físico. Ela pode ser através do contato físico. Ok? Coloca a faca aqui e empurra. Ó, vai pra frente. Atira. Se você não atirar, eu te mato. Isso é coação física ou coação moral? Isso é coação moral. Através do contato físico. Porque na hora de praticar aqui, na hora de atirar, eu tenho uma vontade. Só que essa minha vontade não é livre, ela é viciada. Mas eu tenho vontade. Agora, se a pessoa vai lá e puxa junto comigo, eu não tenho vontade. Embora tenha consciência. Isso que diferencia. Na coação física irresistível não há vontade. Lembrando, tem que ser irresistível. Irresistível. Se for resistível, não. Tem que ser irresistível. Se for resistível, no mínimo, atenuante. Tá? Nos dois casos, resistível, no mínimo, atenuante. É só atenuante. Agora, a irresistível, a coação física irresistível, não há vontade. Colocou a faca aqui, colocou a faca na minha costas e falou, vai, atira. Se não atirar, eu vou empurrar. E vai colocando a faca, vai empurrando. Isso é coação física ou coação moral? Isso é coação moral. Está me coagindo moralmente, através de contato físico. Tá? É possível que seja através de contato físico. Tudo bem? Para você não dizer, olha, isso é equação física. Não, isso é equação moral. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer aqui questõezinhas sobre o tema. 2018, Cefaz, Rio Grande do Sul. Técnico e tributário da Receita Estadual. Considerando-se o conceito analítico do crime, exclui-se a conduta. Quando? A questão pede aqui uma excludente de conduta, tá vendo? Presente a coação moral irresistível, errado. Coação moral exclui culpabilidade. Presentes casos fortuitos e força maior, que eu esqueci de colocar, na verdade deixei para colocar aqui na questão. Correto. Caso fortuito e força maior exclui conduta. O agente pratica a conduta que não é conduta criminosa por um caso fortuito, por uma força maior. Coação física irresistível pelo homem, o homem faz a força maior. Pela natureza, caso fortuito. Então, o vento te leva, a chuva te leva. Isso é caso fortuito, força maior. Os casos de caso fortuito, força maior, exclui a própria conduta. Pode colocar na tela. Ó. Letra C. Presente doença mental do agente. Doença mental é possível ser excludente de culpabilidade. Presente a coação física, seja resistível e irresistível. Resistível, não. E presente embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é um agravante, a gente responde. Então, caso aí fortuito e força maior, exclui a própria conduta. Letra B. Tudo bem? Tranquilo? Então, adicione aqui, ó. É porque vai estar aqui na coação física irresistível. Coação física irresistível resultante de caso fortuito e força maior. Vou colocar separado, mas está junto da coação física. Caso fortuito e força maior. Está dentro de coação física ali, natureza ou homem, tá? Será um caso fortuito e força maior, coação física irresistível. Perfeito? Tranquilo? Com isso, terminamos conduta, tá? Terminamos conduta.
Não preciso falar mais nada sobre conduta, tudo que é de conduta em prova você acertará. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.